Continuando a leitura do Srimad Bhagavatam, canto 6, capítulo 5, verso 26. O título do capítulo é Narada Muni é amaldiçoado por Daksha. Tatu pasparshana deva vinirdhuta malashaya japanto brahma paramam tepustatra mahatapaha. Tat, daquele lugar sagrado, o pasparshanat, banhando-se regularmente na água. Eva, na verdade, vinirdhuta, completamente purificados. Mala ashaya, de toda a sujeira acumulada dentro do coração. Japanta, cantando ou murmurando. Brahma, mantras, começando com o Om, tais como Om Tat Vishnu Paramam Padam Sadapashanti Shuraya. Paramam, a meta última, Tepu, executavam Tatra, ali, Mahat, grandes, Tapa, penitências. A tradução é a seguinte: em Narayanasaras, o segundo grupo de filhos executou penitências da mesma maneira que o primeiro. Eles banharam-se na água sagrada e, através do contato com ela, tiraram de seus corações toda a sujeira presente sob a forma de desejos materiais. Eles murmuravam mantras, começando com o Omkara, e submetiam-se a um severo esquema de austeridades. Significado por sua divina graça, Srila Prabhupada. Todo mantra védico chama-se Brahma, porque cada mantra é precedido pelo Brahmakshara, ou Omkara. Por exemplo, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. No Bhagavad Gita 7.8, o Senhor Krishna diz que Pranava Sarva Vedeshu. Em todos os mantras védicos, eu sou representado pelo Pranava, ou Omkara. Logo, cantar mantras védicos que começam com o Omkara e cantar diretamente o nome de Krishna. Logo, cantar mantras védicos que começam com Omkara é cantar diretamente o nome de Krishna. Não há diferença alguma. Quer alguém cante Omkara ou dirija-se ao Senhor como Krishna, o significado é o mesmo. Mas Sri Chaitanya Mahaprabhu recomenda que nesta era todos cantem o mantra Hare Krishna. Hare Namaeva Kevalam. Embora não haja diferença entre Hare Krishna e os mantras védicos que começam com Omkara, Sri Chaitanya Mahaprabhu, o líder do movimento espiritual desta era, recomenda que se cante Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Então aqui a história continua. E essa história é muito interessante. Vai falar que Narada Muni foi amaldiçoado por Daksha, mas antes disso, conta as peripécias de Narada Muni. Ele foi amaldiçoado, de certa forma, justamente, porém, de certa forma, também injustamente. Daksha era uma autoridade, então Narada Muni tinha que ter respeitado a autoridade dos pais. Ao mesmo tempo, ele tinha uma autoridade superior no que se refere ao conhecimento espiritual. E vendo um aluno, não era um, né? Eram 10.000 mais 1.000, eram 11.000, vendo 11.000 brahmacharis, que podiam ser promovidos para uma série superior, ali morgando numa série inferior. Então o que ele resolveu fazer? O que hoje no sistema de educação do Brasil se diz de aceleração. Então ele fez uma aceleração dos alunos. Kima Sat Karma Bhirbhave, isso tudo é Asat. Vamos para um nível superior, para o nível Sat. Vocês estão aqui na terceira série, nada a ver, vamos para a quarta série.
Então, pegou 11 mil alunos e passou para a série seguinte. Então, felizmente, isso aconteceu no Brasil, porque antes de Fernando Henrique como presidente, o sistema de educação era tão arcaico que os alunos atrasados e em idade adiantada, por exemplo, um aluno com 10 anos que por alguma razão estava na segunda série em termos de conhecimento, tinha que ficar obrigatoriamente na segunda série. E no ano seguinte ele passaria para a terceira série e no ano depois passaria para a quarta série. E assim ele ia ficando cada vez mais velho. E o professor que lidava com alunos de uma faixa etária inferior, com um grau de maturidade, tinha que aguentar um aluno com mais maturidade dentro da sala. Então, Fernando Henrique, que Deus me proteja se eu esteja cometendo alguma falha política aí para os devotos que são iniciados na política, mas Fernando Henrique trouxe esse benefício para o Brasil na época. Então ele autorizou o processo de aceleração. Então uma criança de 10 anos que está na segunda série recebe uma atenção especial, passa para a terceira série, recebe uma atenção especial e vai até chegar na idade dele, na faixa etária dele. Antes disso não era possível. Bom, então Narada Muni tomou esse tipo de atitude de aceleração. Talvez Fernando Henrique tenha lido o Bhagavatam e tenha visto isso para proteger os pais e todo mundo fez. Ele é muito bonzinho, né? Então, assim, aqui nós temos essa história, e essa história, neste verso de hoje especificamente, mostra uma transição do enredo. Então, é muito importante, o verso de hoje tem essa importância, como um conectivo mesmo. Ele diz assim, o que faziam a resposta que o verso dá é o que faziam o segundo grupo, os Savalashvas, o que faziam eles nos Narayanasaras, no lago Narayanasaras. Então, aí diz, né, que eles executavam penitências da mesma maneira que os 10 mil Haryashvas. Então, e quais eram essas penitências de um modo geral? Banhavam-se na água sagrada e, através dela, tiraram de seus corações toda a sujeira presente sob a forma de desejos materiais. O mais importante aqui é que a gente tem que tirar os desejos materiais do coração. Se vai tirar com água ou se vai tirar na raça, através do sofrimento da vida, do amadurecimento do dia a dia, agora não é, para o leitor do Bhagavatam, não é tão importante. A importância que é dada aqui é que os desejos materiais devem sair de dentro do coração através de alguma metodologia. Nós já lemos o significado de Prabhupada e nós vimos como Prabhupada traz isso para a nossa realidade, invocando o exemplo do patrono do movimento de Sankirtan, que é Chaitanya Mahaprabhu, dizendo que Chaitanya Mahaprabhu dá um mantra específico, que é o mantra Hare Krishna, para atualizar e nivelar a todos nessa era. Então, o importante é tirar os desejos materiais do coração, porque os desejos materiais alimentam o nosso falso ego. E o nosso falso ego nada mais é do que a nossa identificação com o corpo material. Então, a nossa identificação com o corpo material produz os desejos. Os desejos alimentam o nosso falso ego. Mais falso ego, mais desejo. Mais desejo, mais falso ego gordinho. Falso ego gordinho, mais desejo. Mais desejo, mais falso ego gordinho. Então a gente vai nesse ciclo da obesidade do falso ego, fazendo, cada vez crescendo mais o falso ego e os desejos materiais. O processo de autorrealização
é exatamente para promover a retirada dos desejos materiais, o emagrecimento, a clínica de emagrecimento dos desejos do falso ego. Precisamos tirar os desejos materiais de dentro do coração. Tem muitas técnicas. Os impersonalistas mandam para a técnica neti-neti. Então, a técnica de nenhum desejo, tira tudo, nenhuma atividade, para tudo, nenhuma contemplação, nem pensar. Só a meditação sem forma alguma. Vamos para o Brahman. Nossa meta é o Brahma Jyoti. E assim, nada. Né? Negam tudo. Então, essa linha neti-neti. Então, mas isso não é sustentável, já que estamos em Vrajadama, que é nosso grande empenho para mudar a palavra. Nosso grande empenho é a sustentabilidade. Então, não é sustentável. Não é sustentável. O que é sustentável é o processo de transformar os desejos materiais. Reciclar os desejos. Se os nossos desejos são materiais, vamos usá-los para Krishna. Se os nossos desejos são materiais, vamos legitimá-los através da corrente de sucessão discipular, através do Shastra, através do mestre espiritual. Vamos legitimar os desejos, os nossos desejos, transformando em desejos espirituais. Por exemplo, às vezes a gente confecciona vou dar um exemplo prático vivenciado por nós. Nós podemos fazer um reboque. Aqui nós temos uma pessoa que pode trabalhar com ferro, com madeira, com mecânica, assim, de maneira artística, artesanal, tudo. Então a gente vai fazer um reboque. Então a gente cria um reboque, só que precisa legitimar esse reboque no Detran. Ele não vai poder rodar mesmo que ele esteja todo perfeito. Então ele tem que passar numa perícia. Então ele vai passar na perícia do Detran e o Detran vai ver todos os critérios e vai legitimar. Nós precisamos fazer isso com os nossos desejos materiais. Nós temos que legitimar os nossos desejos materiais e transformá-los em desejos espirituais. A princípio, a grosso modo, funciona a grosso modo. Tudo para Krishna. Mas depois a gente vai amadurecendo, vai estudando mais, vai percebendo os exemplos dos grandes acharyas, estudando as biografias, olhando cada indivíduo e perguntando quem são essas personalidades, que fizeram eles. Aí a gente encontra um livro que descreve as atividades deles e a gente vai conhecendo e vendo quantas pessoas maravilhosas no passado fizeram a diferença nesse mundo, apresentando um leque de oportunidades para nós legitimarmos os nossos desejos materiais. Então, vamos na mesma linha, vamos seguir os passos dos devotos anteriores. Rupa Goswami nos recomenda isso. Vamos seguir os passos dos devotos anteriores. E, seguindo os passos seguros de devotos bem-sucedidos, nós vamos gradualmente caminhando para a purificação dos nossos desejos materiais. E, melhor dizendo até, nós vamos caminhando para o cultivo dos nossos desejos espirituais. Hoje somos adultos. Se alguém nos der de aniversário, um presente de aniversário, nos der um carrinho comum, nós vamos ficar revoltados. Obrigado. Imagina que presente mais ridículo. Joga lá no canto, ou dá de presente no semáforo para qualquer pessoa que esteja pedindo, qualquer criança que esteja pedindo. Porque agora a gente só se satisfaria com um carrão, né? Não mais com um carrinho. Então,
em dado momento, nós olhamos os nossos desejos materiais do passado, depois de legitimar muitos deles, alguns não preferimos não legitimar, mas alguns desejos nós legitimamos, autorizamos, praticamos, e depois nós observamos como é que eu era tão apegado a isso. Como eu era tão apegado a esse carrinho. E eu ficava ali horas brincando de subir montanha, de descer, de não sei o quê. Como eu era tão apegado a isso. Então, no processo de autorrealização, nós vamos purificar muitos dos nossos desejos, legitimando-os para Krishna. E muitos desejos vão como apodrecer antes de serem satisfeitos. Vão perder o valor, porque nós vamos nos desapegar desses desejos materiais. Então, o processo da consciência de Krishna é mais adequado porque ele trabalha de maneira positiva, não é de maneira negativa. Nega isso, nega isso, nega isso, nega isso. É maneira positiva. Então, nós precisamos de um pequeno ajuste ético, apenas um pequeno ajuste ético, em termos da prática da violência que nos prende tanto a esse mundo, em termos da prática de visão das outras pessoas, melhoramos a nossa pureza para como olhar as outras pessoas. Entendemos também que é melhor simplificar a vida e diminuir o nosso ímpeto para nos relacionar com a natureza material. Então, aceitamos mais austeridades. Então, e também ficamos muito mais apegados à busca filosófica pela verdade absoluta e trazemos essa busca filosófica pela verdade absoluta para o nosso mundo real, onde as verdades relativas precisam ser avaliadas e viver uma vida de honestidade, de veracidade. Então, esses princípios éticos de não violência, pureza, austeridade e veracidade, esses princípios éticos precisam ser estabelecidos, porque há uma transformação. O processo de Bhakti Yoga promove uma transformação. Então, nós precisamos partir de algum ponto. Por isso, esses pontos são importantes. Qual é a ética com a qual nós vamos funcionar? Então, aí, a partir de agora, com essa ética, vamos tratar de cuidar de olhar os nossos desejos, de fazer um exame de consciência e olhar para dentro do nosso coração e ver o que é que tem aqui dentro, que tipo de desejo tem. Então, assim, a gente pode fazer isso. Prabhupada está dizendo aqui que tanto o Omkara como o mantra Hare Krishna são nomes de Krishna e, portanto, têm o mesmo poder. Porém, aqui ele diz assim, embora não haja diferença entre Hare Krishna e os mantras védicos que começam com Omkara, Sri Chaitanya Mahaprabhu, o líder do movimento espiritual desta era, recomenda que se cante Hare Krishna. Então, é uma questão de seguir os passos das autoridades, é uma questão de seguir uma orientação de alguém que é perito no processo de cruzar toda essa existência material, essa Brahmanda, saindo, rejeitando ou deixando de lado a possibilidade de nascer e morrer consecutivamente dentro desse mundo. E entender o mal que existe em nascer outra vez, o risco que é nascer outra vez. Isso é muito sério. Então, aceitamos a autoridade com este propósito, o propósito de nos livrar do ciclo de nascimentos e mortes, porque nos livrando do ciclo de nascimentos e mortes, nós nos aproximamos do serviço devocional puro a Krishna.
E podemos fazer o serviço devocional puro em Goloka Vrindavana. Se fazer serviço devocional em Vrajadama da Serra dos Cavalos já é bom, imagine Vrajadama do mundo espiritual mesmo, a Vrajadama original, que não é só nova Vrajadama, fazer serviço devocional em Dayanidhi. Você que tem o foco, a mente tão fixa nisso, imagine, né? Imagine vestir ajudar a Radharani a botar aquele brinquinho, aquele colar, parece, escolher a cor do colar, a forma do colar, e então para colocar no bonitinho em Radharani. Até dizer assim, não, Radha, esse não, usa esse daqui, esse aí não fica tão bem com essa roupa não. Imagine ter essa intimidade de dizer isso para ela. E o mais interessante é que Radharani vai dizer, é mesmo, né, Dayanidhi? É mesmo, né? E vai trocar assim, né? Então, imagine isso, né? Pois é. Goloka Vrindavana é a Jamaica da turma do reggae, né? Então é isso aí. Alguma pergunta ou comentário? Gurudev, ainda que a gente aceite qualquer serviço que Krishna mande, a gente pode orar para Krishna pedindo algum serviço específico? A gente pode orar pedindo um serviço específico para a missão do nosso mestre espiritual. Nosso mestre espiritual, o único mestre espiritual que tem missão é Prabhupada. Os outros podem ter projetos, mas missão mesmo é Prabhupada. Quando a gente fala a missão do mestre espiritual, estamos nos referindo a Prabhupada. Então nós podemos pedir algo específico para servir melhor a missão. Inteligência. Geralmente o que mais nos falta na era de Kali é inteligência, mas faltam-nos outras coisas também, né? Paciência, bondade, capacidade de perdoar, capacidade de amar, de confiar. A gente pode pedir isso para servir melhor a missão. A gente pode pedir isso ao mestre espiritual, a Krishna. A gente pode pedir isso a Krishna. E pode pedir um serviço específico também a Krishna para favorecer. É só ver como Bhaktivinoda Thakur orava, né? Ele dizia, sozinho eu não consigo fazer um movimento de Sankirtan. Então, ele pediu ajuda e veio Bhaktisiddhanta. E que ajuda, né? Não foi qualquer coisa, não. Imagina, né? Ele pediu e veio um raio de Vaikunta, que nem vocês, né? Os raios de Vaikunta, filhos de devotos, né? Ele pediu, Bhaktivinoda pediu ajuda e veio um raio de Vaikunta, que iluminou o mundo inteiro, inclusive o Oeste. Iluminou o Oeste. Tudo isso é produto do raio de Vaikunta, de Bhaktisiddhanta. Não é à toa. Inclusive o Krishna West tem muito respaldo filosófico em Bhaktivinoda Thakura e em Bhaktisiddhanta Saraswati. Particularmente, vou dizer uma coisa assim muito simples, né? Visitar o Radha Kunda e visitar a casa de Bhaktisiddhanta, o kutir de Bhaktisiddhanta no Radha Kunda, e ver que no banheiro tem um vaso ocidental, em inglês, é bem interessante, né? Para nós que somos ocidentais, né? É bem interessante ver isso. Porque são tantas coisas. Aquele chinelinho, hein? Já pensou se a gente tivesse que usar aquele chinelinho que os meninos do Gurukula de Mayapur usam? Meu. Aquele de madeira? Já pensou se a gente tivesse que usar só aquilo, fosse obrigatório isso? Estavam perdidos assim, né? Eles aprendem a usar, talvez a gente aprendesse também. Eu já entrei mais velho no movimento, né? Mas eu tinha 20 anos, então já era mais velho, só entrava os meninos tudo de 17, 18 e tal. Então, Bhaktisiddhanta entrou de Rolls Royce em Vrindavana. Imagina.
Entrou em Vrindavana de olhos rostos. E a tradição é entrar em Vrindavana de Dandavats. Inclusive tem uma história bem interessante, quando Vichitra foi a primeira vez, e ele é pisciano, né, bem extravagante assim. Então, ele foi a primeira vez que ele foi para Vrindavana, disseram para ele que não podia tocar com os pés na terra de Vrindavana. E ele entrou de jipão, aqueles jipões. Então ele disse, e agora? Eu estou aqui no jipe, como é que eu vou fazer? Não deu outra, né? Ele desceu do jipe de cabeça. Colocou a cabeça primeiro na terra e depois ele saiu. Foi um rolamento. Eu não sei como foi exatamente o rolamento, mas ele era também, né, lutador, então provavelmente ele sabia que fazia aquelas rolações aí, né? Mas eu sei que ele desceu do jipe, ele contou isso quando nos encontramos naquela época, né? E ele desceu, colocou primeiro a cabeça no chão e depois ele botou o pé. Então, é isso aí. Obrigado pela atenção de vocês, todas as glórias do Srila Prabhupada.